Salve, salve minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o carrossel de técnicos que aconteceu nos últimos dias. Desde o final de semana até agora tivemos uma demissão, uma renovação e 3 contratações de head coach para os times que estavam sem treinador. Então tem muita coisa para falar. Achei que se eu fizesse apenas vídeo separado ia ficar muito vídeo, então preferi juntar tudo num vídeo só e comentar de maneira mais resumida cada um dos acontecimentos. Eu acho que dependendo das outras contratações eu faça isso, né? No caso, por exemplo, do John Harbaugh, eu achei que merecia um vídeo especial pro New York Giants. Se acontecer alguma contratação grande nesse nível, eu faço algum outro vídeo separado. Se não, por enquanto vamos fazendo nesse modelo de mais treinadores juntos. Primeiro, antes de começar o vídeo, não se esqueçam, deixem um like no canal, se inscrevam, por favor, e compartilhem com os amigos para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, e sigam Landing Zone Brasil lá no Twitter, certo, gente? Link tá na descrição desse vídeo. Eu começo falando, né, sobre a demissão do Buffalo Bills em cima do técnico Sean McDermott. Quem viu o vídeo das minhas breves impressões do Divisional Round viu que eu falei que eu seguiria por esse caminho, eu demitiria Sean McDermott, mas eu não achava que Buffalo fosse fazer isso. Mas me surpreendendo e surpreendendo talvez muitas pessoas, Buffalo anunciou na segunda-feira, depois da derrota por 33-30 contra o Denver Broncos, que o Sean McDermott estava sendo desligado da equipe. Foi um trabalho consistente, eu acho que isso é inegável, mas que chegou no limite, eu acho que isso é muito claro. O McDermott ele foi fundamental na reconstrução dos Bills. Ele cerrou um jejum de muitos anos dessa equipe sem pós-temporada. Ele teve aqui, eu até anotei, eu vou olhar aqui os números, foram 9 temporadas, ele levou o time a 8 playoffs, sendo 98 vitórias na temporada regular e 2 vezes chegando às finais de conferência. Só que ele atingiu o teto, e o objetivo do Buffalo Bills, tendo um quarterback do nível do Josh Allen, era mais do que apenas se reconstruir, era dar o próximo passo. E o Sean McDermott atingiu o teto e não foi capaz de dar esse próximo passo, e aí por diversos fatores. As eliminações dos playoffs, a maioria delas foram muito dolorosas, especialmente as que foram, né, para o Kansas City Chiefs, em especial a do jogo dos 13 segundos da eliminação naquele drive do Patrick Mahomes com o Travis Kelce, que termina com field goal, e depois os Chiefs vencendo na prorrogação. A derrota foi muito dolorida e depois o time acumulou mais uma série de derrotas, incluindo para esse próprio Kansas City Chiefs, e isso foi muito dolorido, muito ruim para a passagem do Sean McDermott, que não conseguiu dar esse próximo passo. Ele teve diversos problemas, eu acho. Eu não gostava das decisões dele. Achava um técnico que no momento em que o time precisava ser mais agressivo, ele sempre era retroativo. Ele não tomava, ele não arriscava, e isso prejudicou ele muitas vezes. Por exemplo, nesse próprio jogo dos 13 segundos, ele recuou totalmente o time e permitiu que o Kansas City Chiefs chegasse até o field goal. Então ele era um cara que nos momentos decisivos ele tinha medo de vencer jogos, e isso fez com que o teto desse projeto não fosse atingido. Talvez o teto foi atingido e o teto era justamente esse. Só que o teto, tendo um quarterback do nível do Josh Allen, não pode ser não chegar a um Super Bowl. E é o que o Buffalo busca agora. Demite Sean McDermott, vai buscar um novo head coach. Na minha opinião, vai ser um head coach com uma mentalidade ofensiva, um cara capaz de chamar as jogadas e desenhar esse ataque pensando no Josh Allen. Que bom, tu tem que aproveitar a melhor janela da carreira do teu quarterback. O Josh Allen está na melhor fase da carreira dele, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto esportivamente. Foi MVP na temporada passada, não teve a temporada igual a anterior, mas foi bem novamente, é um dos melhores quarterbacks da liga. E bom, precisa de um head coach que ajude ele a se desenvolver ainda mais e que ajude ele nos momentos decisivos. Indo adiante, né? Então, fechando o Sean McDermott, concordo com essa demissão do Buffalo Bills e também agora concordo com o que vai acontecer aqui, que é a renovação do Matt LaFleur
com o Green Bay Packers. Eu sei que a torcida de Green Bay, no geral, gera uma opinião impopular em relação ao Matt LaFleur. Muitas pessoas não gostam do treinador, da maneira como ele conduz o time, principalmente nas pós-temporadas. Mas acho que analisando friamente essa renovação, eu acho que é uma decisão correta. Foi a primeira grande decisão como presidente de Ed Policy. Então optou por dar continuidade no projeto depois de 7 temporadas. E acho que ele fez a decisão correta, e eu vou citar aqui acho que 3 fatores principais. O primeiro ponto é o Jordan Love. O Jordan Love e o Matt LaFleur, eles têm uma conexão muito boa. E tu ter uma conexão tão boa entre um head coach e um quarterback é fundamental. E é muito difícil tu abrir mão disso. O LaFleur foi muito responsável pelo desenvolvimento do Jordan Love, o principal responsável por isso. E ele se conecta muito bem. Jordan Love ama o Matt LaFleur e faz questão de abrir isso e falar isso abertamente. Então é difícil tu abrir mão de um head coach, ainda mais um play caller e um cara que desenha o teu ataque, quando ele se dá tão bem com o teu quarterback, que é o futuro da tua franquia. Então acho que esse é um fator preponderante, sabendo que o futuro do Green Bay Packers hoje é o Jordan Love. E se o Jordan Love se dá tão bem com o Matt LaFleur e acredita no trabalho do Matt LaFleur, eu acho que vale a pena essa continuidade, porque a química construída entre eles é muito bom. E querendo ou não, o ataque é eficiente, o ataque é bom, eu acho que isso é inegável. Pode ter os seus problemas, é claro, mas é um bom ataque, é um ataque eficiente, comparado a outros ataques da liga, por exemplo. Outro fator, é impossível a gente ignorar que essa temporada as lesões atrapalharam muito. Os Packers perderam jogadores muito importantes, jogadores de elite, tanto no ataque quanto na defesa, e é impossível não citar o Micah Parsons, por exemplo. Eu acho que esse time, só de ter o Micah Parsons, teria outro nível de rendimento. E eu vou pedir só um instante para colocar o computador para carregar, senão vai acabar a bateria. Só de ter o Micah Parsons, esse time já teria outro rendimento, teria outro nível. Essa defesa seria muito melhor. Não é uma desculpa definitiva. Todos os times na NFL sofrem com lesões, mas é um fator que a gente tem que tem que entrar no discurso e que diminui a expectativa de um time brigar por títulos, ainda mais levando em conta o nível dos jogadores perdidos, como o Micah Parsons. Então, assim, dentro da organização, inclusive isso foi citado no The Athletic, há um entendimento que o elenco mais saudável, o desfecho poderia ter sido diferente. Não significa que o time seria campeão, mas poderia ter ido mais à frente. E outro ponto determinante, para fechar, é que as lideranças se dão muito bem com o Matt LaFleur. Como eu falei, o Jordan Love gosta muito dele e fala isso abertamente. O Micah Parsons falou isso já, e tá há uma temporada na equipe. Josh Jacobs, Xavier McKinney, Tucker Kraft, enfim, todos esses jogadores que são jogadores que não são apenas estrelas, eles são o termômetro do time, né? Eles são jogadores importantes dentro do vestiário. Quando atletas desse tamanho bancam um treinador, a diretoria, querendo ou não, ela precisa ouvir. Não é como se Green Bay tivesse que tomar uma decisão drástica agora. Então, levando em consideração as lesões, como ele é abraçado dentro do vestiário e a conexão dele com o Jordan Love, eu acho que é uma renovação acertada. Não significa que a gente deve ignorar os problemas da equipe. A temporada expôs falhas do Green Bay Packers, especialmente a incapacidade do time de, por exemplo, segurar vantagens, falta de controle emocional em momentos decisivos, e isso passa muito pelo trabalho do head coach, né? Colapsos que o time teve contra adversários diretos, erros básicos em jogos grandes. Isso vai recair inevitavelmente sobre o Matt LaFleur, que não está isento das críticas, né? Parte da desconfiança da torcida eu acho que é totalmente justificável, mas eu acho que a temporada não foi um fracasso. Ela precisa de um pequeno ajuste, e com mais estabilidade esse time pode sim brigar, e eu acho que o Matt LaFleur é o cara que pode dar essa estabilidade com os jogadores que tem, com os jogadores que pode agregar esse time, para que o Green Bay Packers brigue mais à frente do que tem brigado nas últimas temporadas. Indo adiante, gente, vamos falar das 3 contratações que nós tivemos. Primeiro,
durante os playoffs, tivemos o anúncio, né, durante o Divisional Round, do Kevin Stefanski no Atlanta Falcons. É a primeira, né, contratação, primeira grande decisão do Matt Ryan como presidente de operações de futebol americano do Atlanta Falcons. E deixar claro, eu acho que muito que o Atlanta Falcons busca nesse momento. Ele quer estabilidade, ele quer alguém que tenha, alguém que consiga liderar esse time e alguém que esteja acostumado com a pressão. O Stefanski é um treinador experiente, um cara com um currículo respeitável, venceu 2 treinadores do ano, tá acostumado a reconstruir um time porque foi o que ele fez em Cleveland. E por mais que o trabalho, a gente olhe os números, não seja um trabalho brilhante, é muito importante a gente contextualizar o trabalho do Kevin Stefanski em Cleveland. Ele não teve uma rotação constante de quarterbacks. Muitas vezes ele teve que tirar leite de pedra e conseguiu. Levou esse time 2 vezes aos playoffs e foi eleito 2 vezes técnico do ano. Então, assim, enquanto a sua defesa jogava num nível de elite. Então, eu acho que o Kevin Stefanski é uma aposta dos Falcons de risco controlado. Não garante um sucesso imediato para a equipe, mas mostra que o time tem um projeto mais estruturado e que antes deles sonharem alto, antes de sonhar em vencer, em ser campeão, eles precisam primeiro voltarem a ser competitivos. Né? O Kevin Stefanski não é um salvador, ele é um organizador. Ele é visto com essa capacidade de estabelecer uma identidade, estabelecer uma cultura, cobrar fundamentos importantes, principalmente do lado ofensivo, onde há muitas boas peças, ser aquele cara que abraça o vestiário, porque ele faz isso muito bem, algo essencial para uma temporada que vem há tanto tempo, para uma franquia que vem há tantas temporadas sendo perdedora. Então, assim, acho que é uma escolha válida, principalmente de assim, mostrando que o time busca primeiro estabilidade. E eu acho que o Kevin Stefanski é uma ótima escolha, para mim era um dos principais nomes. Acho que qualquer time que fosse nele teria feito uma escolha muito segura. Gosto realmente do nome dele, não sei nem se foi a decisão correta de Cleveland em mandar ele embora. Indo adiante novamente, tivemos Robert Saleh no Tennessee Titans. É uma escolha que, particularmente de todas que eu vou falar aqui, é que menos me agrada. É uma necessidade imediata que os Titans têm, tá? O Saleh carrega questionamento sobre a passagem dele pelo New York Jets, mas assim como eu falei do Kevin Stefanski, pesa o trabalho de contexto. O contexto do New York Jets era um ambiente totalmente instável. Por exemplo, quando ele foi para São Francisco, ele perdeu peças fundamentais, mas estava num ambiente mais estável e mesmo assim manteve a unidade defensiva entre as melhores da liga. A defesa dos Jets sob o seu comando era muito bom. Robert Saleh pecou em construir uma cultura, em criar uma identidade para o time. E isso também é um papel fundamental do head coach. A gente vai ver se ele vai conseguir fazer isso nos Titans, que também é um time que hoje é uma terra arrasada. Os Titans contratam Robert Saleh com um desafio claro. A defesa precisa de uma mudança urgente. Assim, urgente. É uma das piores defesas da NFL e a contratação do Robert Saleh é justamente priorizando que essa defesa volte a ser pelo menos competitiva num curto espaço de tempo. Só que o que me leva a não gostar tanto dessa escolha, primeiro, Robert Saleh não foi capaz de construir uma cultura vencedora numa franquia devastada. Ele vai ser capaz de fazer isso em outra franquia devastada? Acho muito difícil. O que me leva a acreditar que ele aceitou esse cargo é porque um head coach, quando não consegue dar certo numa franquia, dificilmente ele tem outra oportunidade. E ele conseguiu ter outra, então ele aceitou. Mas assim, é um casamento muito difícil. Outra coisa que não me agrada tanto. Hoje, o futuro do Tennessee Titans é o Ken Ward. O time tem escolhas altas de draft e o time tem muito cap space para aproveitar. Pensando nisso, o Robert Saleh se deu bem. Ele tem muito espaço para trabalhar. Tem cap space e tem drafts. Tem escolhas altas de draft e tem um QB calouro que mostrou uma boa primeira temporada. Então, assim, ele não tem do que reclamar nessa questão de flexibilidade.
Mas não seria melhor pro Tennessee Titans buscar um treinador com capacidade de ser um play caller ofensivo, um cara que pudesse pensar, chamar e executar esse ataque, pensando em desenvolver o Ken Ward? Eu acho que isso seria o melhor pro Tennessee Titans, pensar num cara com uma mente ofensiva e não pensar num cara defensivo, porque, bom, aí tu vai deixar o Ken Ward nas mãos de quem? Vai ter que fazer a contratação de um bom coordenador ofensivo e também fazer uma boa janela de transferências, uma boa off-season e um bom draft. Certo? Mas as contratações é que menos me agrada, por mais que eu veja um sentido olhando para o lado defensivo, por esses fatores que eu citei, eu fico com um pouquinho de pé atrás. E fechando aqui, gente, nós temos a contratação do Jeff Hafley nos Dolphins. O Miami Dolphins aqui seguindo um caminho de Green Bay Packers, a Green Bay Packerização do Miami Dolphins, e isso é ótimo para o Miami Dolphins e para a torcida. Eles contrataram o GM do Green Bay Packers e também contrataram o Jeff Hafley, que era o coordenador defensivo do Matt LaFleur no Green Bay Packers. Então é uma tentativa de emular o que Green Bay estava fazendo, mas em Miami. O que Miami pensa com isso? Construir identidade, construir cultura, que é o que esses 3 times que eu estou citando nesse vídeo precisam. Precisam voltar a ser competitivos. Tu não vai ganhar de maneira imediata na NFL. Tu tem que construir cultura, tu tem que ter identidade. E é isso que tu faz buscando esses treinadores mais experientes. Tu sair do Mike McDaniel e pro Jeff Hafley é uma mudança totalmente, assim, virar de ponta cabeça. Tu sai de uma mente ofensiva muito exaltada na NFL e tu vai para um coordenador defensivo que também é muito bem, tem suas valências. Eu gosto do Jeff Hafley, é um cara identificado, é um cara com disciplina, é um cara com estrutura, consistência defensiva, sempre montou boas defesas em Green Bay, era um bom head coach no college, então assim, tem credenciais sólidas, tem bagagem no futebol de college, tem bagagem na NFL, não é um nome midiático, as pessoas olham pro Jeff Hafley e não olham assim, nossa, que contratação, que nome de peso. Talvez seja aquela contratação água com salsicha, mas é uma aposta em organização, em fundamentos. É uma aposta em algo que tem faltado em Miami nos últimos anos, principalmente nos momentos decisivos. Organização, cultura, fundamentos. Eu acho que o Jeff Hafley é capaz de atrair isso para Miami. A contratação dele não garante uma virada imediata para o time, mas indica uma tentativa de construir uma identidade mais sólida para competir numa AFC East que cada vez está mais exigente. E bom, é um jejum gigante de vitórias em playoffs e ele vai ter um desafio que vai além do campo, precisa definir o futuro da posição de quarterback. O Tua tem um contrato pesado, vindo de uma temporada instável e insustentável. Então, assim, o sucesso do Hafley vai estar diretamente ligado à capacidade dele de equilibrar essa equação sem comprometer o projeto a longo prazo. Então, ele precisa achar uma definição para a posição de quarterback, nem que seja fazer com que o Tua volte a jogar minimamente bem. Isso também passa pela decisão que o GM vai tomar. E também, ao mesmo tempo, construir uma defesa mais sólida do que a equipe teve nos últimos anos, agregar cultura, identidade e ser uma organização mais organizada. Acho que isso é o principal e sinceramente acho que essa dupla vindo de Green Bay tem total capacidade sim para agregar isso em Miami. Estou curioso e ansioso para ver qual vai ser a escolha deles para essa dupla de coordenadores, né? Sinceramente, estou bem curioso, principalmente para saber quem vai ser o coordenador ofensivo desse time. Certo, minha gente? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, deixem um like, compartilhem com os amigos. Sigam o Lendzone Brasil, tanto no Twitter e quanto se inscrevam aqui no canal que eu já falei. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de coração. Um abraço, valeu e tchau!